Say
a Dios. Quero saudar os hermanos que estão conectados. Me gostaria de saber como está chegando o sonido aí onde esteja. Se minha voz se escuta bem, se a música de fundo está muito forte. Enfim, vamos dar início a esta celebração del culto, celebração da palavra, predicação do Evangelho do Senhor Jesucristo. E é para isso que o Senhor nos ha chamado, para isso o Senhor nos ha comissionado. Quero saudar a todos que estão conectados aí, os que se vão conectar, recebam meu saludo, amém? E quero pedir, hermanos, que aí, ao rincão de tu pantalla, está escrito aí, compartilhar, ok? Você pode fazer isso nessa manhã. Pressiona tu dedito aí e ponga compartilhar, certo? E outras pessoas de tu muro, de tu perfil vão assistir, que nesse momento não sabem que é o que tu estás vendo, amém? Então, se não se olvide, ponga aí compartilhar, tá bem? Para que muitas mais pessoas possam escuchar o que o Senhor nos tem a falar nesse domingo de Páscoa. Domingo este tão atípico, tão diferente, tão distinto, verdade? Em que em tempos outros estaríamos nós outros que saímos na praia, no campo, em um mall ou no shopping, como dissemos os brasileiros, quizá buscando por aí algum huevo de chocolate, algum conejito de Páscoa, como hacen algumas nações. Enfim, celebrando de alguma maneira a Páscoa, com alguma comida especial na casa, reunindo as famílias, pero sim o melhor entendimento de lo que realmente vem a ser a Páscoa. E é o que o Senhor ha querido fazer, eu penso eu, com nós outros nesse tempo, para que a igreja do Senhor, permita, irmão, que eu vou baixar um pouquinho esse volume aqui, que a igreja do Senhor se dê conta o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu nessa manhã não vou falar de Páscoa, pero é necessário dar uma pequena introdução, verdade? Porque muita gente quizás celebrava Páscoa como uma festa religiosa por tradição familiar e todo o demás, pero não sabem que há muitos anos atrás um pueblo tuvo que reunir-se em suas casas e sacrificar um cordeiro e comerlo entre família, porque iam a celebrar essa Páscoa em suas casas com seus familiares e vecinos mais cercanos, porque havia um ángel de muerte que ia passar por aquele lugar chamado Egipto, ia exterminar todos os primogênitos de Egipto, e eles tinham que fazer isso e com a sangue desse animal passarem nos dinteles de las puertas de suas casas, para que quando o ángel de muerte passara por aí, não les tocara, porque havia a marca de la sangre. Amém? Já nós outros sabemos que esse cordeiro simbolizava o cordeiro de Deus chamado Jesucristo. Como dijo João Bautista, muitos tempos depois, este é o cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, é o cordeiro perfeito, sacrificado uma sola vez. E hoje su sangue nos cubre, nos lava, aniquila nosso pecado, nos reconciliou com Deus através do sacrifício da cruz, derramou su sangue para reconciliar o homem pecador com Deus Santo. Amém? Éramos inimigos de Deus e agora somos hijos de Ele. Amém? Apenas um recordatório, não é o tema hoje falar de Páscoa, aonde estamos todos celebrando aí, muitos cristianos celebrando, e inusitadamente lo estão fazendo em suas casas, como foi há muitos anos atrás. Pero já hoje não temos que matar nenhum cordeiro, amém? Porque o cordeiro verdadeiro vino a este mundo, entregou sua vida por nós outros, e nós outros celebramos a vida e não a morte, amém? Celebramos a vida em Ele, celebramos a vida que o Senhor nos ha dado, através de seu sangue derramado na cruz do Calvário, amém? Assim que, hermanos,
Passado domingo, nós outros venimos falando sobre visão aberta em tempo de portas cerradas. Os irmãos han podido escuchar a referência que nos dava o Senhor com o hijo pródigo, que mientras estuvo na casa de seu papá, vislumbrava a riqueza, os bienes, a possessão que seu papá lhe podia dar, pero nenhuma relação tinha com seu papá, nenhuma relação de hijo, não sabia esse hijo que era paternidade. Então se foi da casa, se levou o que creia ser suyo, gastou, despilfarrou toda sua riqueza, e em um determinado momento, em la bancarrota, pensa regressar e se vê indigno de regressar à casa. Como dizia, irmãos, passado domingo, quizá nós outros estamos, alguns, e a palavra é para a igreja do Senhor, verdade? Que o Senhor nos vem falando a la igreja, do comportamento da igreja em tempos de dificuldade. De la maneira que o hijo pródigo gastou todos os bens que tinha e agora regressar a casa não sabe como, muitos de nós outros cristianos quizá estamos nesta situação. Ou seja, do último culto que participamos em nosso templo, já se nos gastou todo o que recebimos. Se nos gastou a unção, o poder, a autoridade, os gritos de júbilo, a alabança, a fé, a esperança, tudo isso se nos gastou. E agora estamos desesperados para regressar à casa, porque creemos que já não temos nada de lo que teníamos antes. Eu te digo uma coisa, irmãos, o Senhor nos está tratando de ensinar-nos de como ser verdadeiramente cristianos fora do templo. Porque se bem é certo, no templo hacemos muitas coisas, de domingo a domingo repetimos coisas, hacemos coisas, e brincamos e dançamos, e falamos em língua, e profetizamos, e caímos, e levantamos, e nos armamos de fé, e saímos daqui avivados do templo, e ao longo da semana nos enfriamos, despilfarramos todo aquilo que hemos recebido, porque outras coisas se nos vêm na mente, o pecado, e o desânimo, e a pereza de ler e escutar a palavra, e de orar, e de seguir naquele mover que recebimos de domingo. Foi apenas para domingo. Já hoje é lunes, martes, já tudo isso já passou. Então, se desesperadamente teremos que regressar outra vez ao templo no domingo seguinte, para recuperar o que despilfarramos aí ao longo da semana. E nessa condição, penso eu, estava aí o livro pródigo. E o Senhor nos vem falando nesta manhã sobre visão aberta em tempo de portas cerradas 2. Amém? Episódio 2. E eu quero, irmãos, falar aos irmãos no sentido de lo que Deus me falou, me vem falando nesse tema, como ele mostrava Neemias. Neemias, copeiro do rei, estava em seus quehaceres, em seu trabalho. Era um homem honrado, respeitado por as coisas que fazia em seu trabalho, pero recebe a visita de seu irmão, que lhe dá um relato, lhe hace um reporte da real condição da cidade de Jerusalém, da condição de los muros da cidade e do templo. Hermanos, quizá nós outros tengamos que deternermos, e talvez por essa razão as portas do templo estão cerradas, verdade? E os cultos que se fazem no templo são com poucas pessoas. Uno observa aí nas lives que fazem meia docena de pessoas, apenas staff aí para ajudar o pastor, e não há multitud de gente, não há aglomeração, porque essa é a indicação. Pero quizá nós outros irmãos tengamos que fazer como Neemias. Neemias, quando escutou o relato de seu irmão, diz que ele se sentou, diz que chorou, hizo duelo, diz a palavra, verdade? Ayunou, disse ele, e orou ao Senhor, ao Deus de los cielos. Ele teve uma atitude, uma carga tremenda, se meteu em seu espírito. E vê, irmãos, que Neemias, nesse entonces, estava a mais de 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. E o relato de seu irmão foi tão revelador em seu espírito, porque a distância que estava, não podia ele vislumbrar a cidade, não podia ele saber como estava a condição da cidade. Pero o relato de seu irmão foi tão revelador que a visão que ele teve foi em seu espírito, não em seus olhos físicos.
E quizá o Senhor nos permitiu um cerre de igreja, nos permitiu um cerre de portas, estarmos nós outros à distância de nosso templo, para ver com nosso espírito o que nossos olhos não veiam quando estávamos aí, nas quatro paredes. Como o Senhor nos disse nas quatro paredes semana passada, estamos aí vislumbrando a riqueza, a beleza de nosso templo, os adornos, as flores no altar, a gente aí, todo lo vemos muito, a vezes muito superficial. E uma grande ilusão se nos mete em nosso coração em crer que todo está perfeito. Porque nós outros, os pastores, e aí digo aos pastores porque sou um deles, nos preocupamos muito com a apresentação do templo. Queremos, evidentemente, que a gente se sienta bem no templo. Então, se invertimos plata, recursos financeiros, e a vezes desviamos nossa mirada em nosso verdadeiro propósito como igreja, de lo que Deus quer que hagamos, para adornar um edifício, construir um mega templo, algo muito hermoso, muito bonito, porque queremos impactar, queremos impressionar, e os que estão ali adentro não nos fijamos na condição deles. Importante que o altar tenha tecnologia de último tipo, importante que os que subem no altar estão bem vestidos, bem treinaditos, como dizem por acá. Essa é a importância que lhe damos, e todo lo hacemos para sentir-nos bem nesse lugar. Neemias, não é essa a visão que ele tinha. Desde a distância, de lejos, em seu espírito ele logrou ver o que seus olhos não podiam ver. E quizá estamos nós outros nessa condição hoje. A lo mejor, hermanos, quantas vezes o Espírito Santo ha tratado de hablar a nosso coração? Quantas vezes o Espírito Santo ha hablado ao liderazgo da igreja, aos pastores da igreja, a los apóstolos, a los líderes? Quantas vezes o Espírito Santo nos vem incomodando, nos vem inquietando, vem mostrando os falhos que tem a situação real da igreja? Igreja como corpo, como membros e vidas que estão aí, pero também, quizás, está a parte física, quizás. Pero mais que todo lo espiritual, quantas vezes o Espírito Santo ha tratado de hablar-nos, de mostrar-nos a real condição da igreja, pero nós outros não podíamos ver, porque nossos olhos vislumbravam o belo, o hermoso do templo, as portas abertas, a multitud de gente que está aí. A lo mejor alguns de nós outros estamos contabilizando os sobres de dízimos e ofrendas que estão aí, as canastas como estão de ofrendas e todo o demás, pero a real condição de los que estão no templo, que lo estão aí por outra razão e não para nosso ego, para nosso orgulho pastoral ou o que seja, estão aí porque necessitam de Deus, pero muitas vezes nossa mirada e nossas intenções não são as mesmas intenções. Diz a palavra que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, infinitamente mais altos. Amém? E a lo mejor nem é porque Deus quer que assim seja, senão porque nós outros não hemos entendido a visão e o propósito dele. Amém? Então, se Neemias tem esta visão clara em seu espírito da condição, e diz que se senta, hace duelo, chora, ora, busca o rosto do Senhor e se apresenta a Ele delante do Senhor, primeiramente, e depois delante do Rei, como um agente de restauração. Quizá, hermanos, quando se vuelvan a abrir as portas de nossos templos, nós outros nos apresentemos a Deus em primeiro lugar, e isso lo podemos fazer agora desde nossa casa. Nos apresentemos a Deus como agentes de restauração. Amém? Que vamos chegar, regressar ao templo, à igreja onde congregamos, e vamos a ver coisas que antes não veíamos. Vamos ver a real condição do templo que Deus sempre ha querido revelar-nos e mostrar-nos, pero nós outros sempre ocupados com outras coisas, com outras prioridades, com nossos cultos, com nossos programas, com nossas atividades e eventos, com nossa agenda. A preocupação aí está, pero a real condição, a que Deus vê, não podíamos ver. Então, se hoje estamos à distância, e à distância estamos observando, estou vendo algo que não veia antes. Foi necessário um cerre de portas. Este vírus, hermanos, pese a que vino para trazer enfermidades e morte a algumas pessoas ao largo desse mundo, verdade? Vino também como um agente de despertar, como um meio de despertamento à igreja. E Deus está usando toda essa situação
para provocar um despertamento à igreja do Senhor. Ao regressarmos ao templo, uma vez mais, quando Deus nos permita hacerlo, tenhamos que regressar com uma outra visão, com uma mirada diferente, com a intenção de um coração totalmente diferente. E o Senhor me habla, e quizá o próximo domingo será o tema disto. Eu regresso ao templo. Quando o Senhor me dizia, eu estou aqui adiantando já alguma coisa, me dizia que quizá quando regressemos ao templo, vamos a ter que rever alguns sermões que demos, os pastores. Vamos ter que rever quizá algumas canções que cantamos no templo. Vamos ter que rever nossos programas, nossos grandes eventos que hacemos e idealizamos. Vamos ter que rever muitas coisas que hemos estado fazendo e creyendo ser perfeito e aceitável para Deus, e quizá a lo mejor não lo são. Neemias vê em seu espírito o que seus olhos não podiam ver. Hoje assim estamos nós. Ojalá nossos olhos espirituais se abram definitivamente para que podamos ver como Deus vê. E já quando isso suceda, irmãos, nos daremos conta que temos que regressar para restaurar. Amém? Entrar em um tempo de restauração do templo do Senhor, restauração da adoração, restauração da revelação que recebimos, revelação de nossa relação com Ele. Amém? Restauração de nossa relação com os irmãos que estão, com a gente que toca a porta de nossa congregação. E eu penso que aí nos vai custar bastante tempo, quizá, para sacar alguns escombros que estão aí. Diz a palavra que quando Zorobabel regressa com Josué e alguns sacerdotes e uma multitud de gente, diz que o primeiro que eles fizeram foi restaurar o altar e o culto ao Senhor. Quizá nós tenhamos que fazer isto. Restaurar o altar e o culto. Foi o primeiro que fizeram quando regressaram, depois de anos de cautiverio. Nós outros, irmãos, quizá hemos tenido aí nossos altares arruinados. Quizá tenemos aí, às vezes nós vemos confundidos, às vezes, com coisas que vemos em o templo e creemos que é Deus, ou é para Deus, ou é manifestação de Deus. Quizá nos vamos surpreender ao regressar ao templo, ao regressar à nossa rotina de domingo, certo? A lo mejor Deus nos vai permitir ver que alguns alaridos, alguns gritos que vemos na igreja e moveres que vemos na igreja não são mais que alaridos que não vêm de parte de Deus. Quizá vamos ver nossos programas que não está Deus não está aí no programa nas agendas de nós outros. A lo mejor os sermões que damos na igreja não são para nada cristocêntricos. Quizá há muito humanismo, muita psicologia, muita filosofia, pero Cristo pareciera que não se vê em alguns sermões, em algumas enseñanças que se dão às igrejas. E a lo mejor as portas cerradas hoje vão servir para que abramos nossos olhos, para que logremos ver como Deus vê as coisas. Diz, irmãos, que quando Elias tinha aquele confronto com os profetas de Baal, ao terminar todo o episódio dos profetas de Baal que não lograram fazer nada, disse que Elias disse ao povo: acercaos a mim, e disse que o povo se acercou a ele. O mesmo povo que ele confrontou momentos antes. Esse mesmo povo que estuvo claudicando entre dois pensamentos, sem saber para que lado ia, se para os Baales, se para o Senhor. Esse mesmo povo, ao ver o fracasso dos profetas de Baal, Elias disse: acercaos a mim. Diz que se acercaram a ele. E o momento que se acercam a ele, disse que ele arreglou o altar que estava arruinado. A lo mejor tengamos que fazer isso nós outros, os pastores, líderes, profetas, apóstolos, bispos. Ao regressar ao templo, chamemos a los discípulos, a los hermanos que congregam, e tratemos de fazer o que isso. Elias restaurou o altar. Sabia Elias, o profeta, que não havia possibilidade de manifestação do poder de Deus sem restauração de altar.
Nós outros hermanos ilusionados, às vezes vemos muitos movimentos em las iglesias e creemos ser o fogo de Deus, e muitas vezes não é fogo de Deus. Às vezes é fogo estranho que está aí no altar. Às vezes é alarido que vemos. São alaridos de los profetas de Baal. Muitas vezes vemos o falso profetismo, vemos sensualidades no altar de Deus, vemos pecado sexual no altar de Deus. ¿Te escandaliza o que está escutando nessa manhã? Não te escandalize, é a realidade da igreja do Senhor. É a realidade, irmãos. Elias, o primeiro pensamento, arreglemos o altar, porque assim como está impossível, não vai haver manifestação de Deus, não vai haver fogo do céu. Então ele chama o povo e disse, bueno, já sabemos o que temos que fazer. A lo mejor, irmãos, o que escutamos são alaridos de los profetas de Baal muitas vezes. Há pecado no altar do Senhor. Há sensualismo, sensualidade. Há testemunhos contaminados e contaminando o altar do Senhor muitas vezes. E o que vemos e o que hacemos e o que creemos ser para Deus, Deus não lo está recebendo. Não lo está recebendo. Sabe, irmãos, uma vez mais recordando, quando Zorobabel regressa, vai a Jerusalém, depois de todo aquele tempo de destruição, de abandono, ele vê escombros, ruínas, destruição, a cidade queimada, destruída, as portas queimadas a fogo, os muros derribados, o templo totalmente destruído. E o primeiro que hace ele, Josué e os sacerdotes, restauram o culto a Deus e restauram o altar. E sabe o que fazem? Põem o altar em suas bases, diz a palavra. Aí você pode ler em Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13 e adelante. Diz que eles põem o altar sobre suas bases, porque temiam os pueblos os pueblos de la tierra. Já nós outros, quizá, perdemos o temor. Em que bases estão sentados nossos altares, irmãos? Em que bases? Em que bases hemos sentado os altares que supostamente lo hemos levantado para Deus? Em las falsas doutrinas? Hemos sentado sobre bases de prosperidade, sobre bases de la super fé, de la super graça, onde tu podes fazer o que tu quieras e Deus sempre te vai perdonar e sempre te vai amar. Claro que Ele vai perdonar e amar sempre quando há arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Melhor dito, vamos acomodar essa frase. Eu perdono sim, porque o perdão vino antes do arrependimento nosso. Amém? O Senhor não nos esperou que nós outros nos arrependíamos para perdonar-nos. Primeiro, se sacrificou na cruz, liberou o perdão, agora nos chama ao arrependimento. Amém? Agora, não há cambio e transformação sem arrependimento. Porque o cambio e a transformação de nossas vidas não vem senão através do perdão. É o perdão que restaura. É o perdão, é a liberação do perdão de Deus sobre seu povo que lhes dá a reconciliação com o Padre, paz em nosso espírito e restauração em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Então, quizá tengamos que nós outros fazer isso. Amém? Antes de construir templos, devemos ver em que bases estarão sentadas o altar. Porque o templo não vem antes do altar. É necessário que tu entendas isso, meu irmão. Deus me falou muito forte isso. O templo não vem antes do altar. Primeiro é o altar, depois é o templo. Mas, quando Deus falava com Abraão, quando sai de Ur, de los caldeus, e sai e caminha para o deserto e vai, ele a cada momento que Deus revelava e falava com ele construía um altar. Ele construía um altar. Sempre. Muito tempo depois, Moisés vem construir um tabernáculo por mandato do Senhor. Pero quantos altares a Deus haviam sido levantados? Então, repito, irmão, agora grave bem isso. Primeiro é o altar, depois é o templo. Hemos visto uma proliferação de templos em todo lugar. A cada manhã, a cada dia, quando passamos, vemos templos novos sendo levantados, vemos igrejas novas nascendo, vemos congregações e ministérios novos nascendo, e um diz, uau, que tremendo, e alguém disse, bueno, melhor que ser uma igreja que uma cantina ou um prostíbulo. Sim, está certo.
Podemos pensar dessa maneira, sim, claro que sim. Pero, sobre que bases estão sentados esse templo? Sobre que base está sendo levantado esses ministérios? É isso que devemos nós outros preocupar-nos. Porque muitas vezes andamos aí levantando ministérios, levantando igrejas, verdade? Mas não estamos preocupados com o altar. Primeiro é o altar, depois é o templo. Grave bem isso, irmãos. Deus primeiramente abra nosso coração, abra nosso espírito, ministra nosso altar, nos limpia, nos sana de todas as coisas, para depois nos disse, vayam água na obra para mim. Mas nós primeiro vamos, hacemos a obra, para depois pensar no altar. E por essa razão, há altares contaminados e há templos derribados. Levantados fisicamente, pero em seu íntimo e no espiritual, não há absolutamente nada que ver com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, 1 Crônicas, capítulo 28, você pode ler, hein? Eu vou ler esse versículo. Vou ler esse aqui, é necessário que leia, tá bem? ¿Le parece? Disse assim, Davi hablando sobre o que Deus lhe havia dado. Disse, todas estas coisas, dijo Davi, me foram traçadas por la mano de Jeová, que me hizo entender todas as obras del diseño. Uau, que tremendo. Está falando do plano que Deus lhe havia dado para a construção do templo que seu filho Salomão ia a construir. Pero disse a palavra de Davi que disse que todas essas coisas me foram traçadas por la mano do Senhor. E não somente traçadas, Deus não dibujou apenas o plano, lhe deu as medidas, as dimensões, o material a ser utilizado, todo. E lhe hizo a Davi entender o desenho. Então, se quando você vê muitos ministérios nascendo por aí, muitas igrejas que se dividem, e ao rato você vê, uma igreja em tal lugar. Sob que bases? Que desenho? Será que recebemos desenho de Deus, irmãos? Será que estamos entendendo o que é o que Deus está falando? Porque, irmãos, o que sucede é que Davi, uma vez que tem o plano, eu penso que ele não quedou apenas mirando o plano, ele teve que buscar revelação, entendimento de parte de Deus, porque não era ele que ia construir, era seu filho, e seu filho era terno em idade, era jovem todavia. E disse Davi que a obra era grande, magnificamente grande, obra de homem, e seu filho é todavia jovem. Como ia entender a magnitude dessa construção? Um desenho arquitetônico, materiais específicos escolhidos por Deus, com nome, qualidade e todo Deus dava a los materiais para a construção do templo. E a pergunta é: que desenho hemos escuchado de Deus? Será que hemos escuchado? Será que é Deus verdadeiramente que nos ha dado o desenho? Será que não andamos nós outros construindo coisas por aí, bajo nosso desenho, bajo nossos planos? E aí queremos que haja fogo, que haja manifestação de Deus, que Deus se mueva, que Deus sane, restaure e transforme vidas. E os ministérios crescem de la noite a la mañana, e ao rato se escuta que já se terminou, se dividiram, se foram. Alguém caiu em pecado, outro perdeu a visão, e o que era um grande sonho, um grande projeto, já não é mais. Alguns já que estavam aí, já se foram, já não congregam mais em tal lugar, porque se deram conta que não havia um desenho de Deus, que o líder que estava aí, nunca em nenhum momento recebia um desenho de parte de Deus. Davi disse claramente, eu quero que tu entendas isso, todas essas coisas, dijo Davi, me foram traçadas por la mano de Deus, que me hizo entender todas as obras del desenho. Aleluia! Sabe, irmão, eu digo uma coisa, não basta que digamos, Deus me ha dado uma visão, eu tenho uma visão de Deus. Bueno, sim, Deus nos dá visão, pero a questão é, hemos buscado ao Senhor para entender a visão? Porque visão, muita gente tem visão de Deus, muita gente recebe projetos tremendos de parte de Deus, irmãos, pero não entende. E esse é o maior problema, que tu recebas um desenho de Deus, mas não tens revelação do desenho. Davi teve que entender o desenho para transmitir o conhecimento a seu filho Salomão, porque era Salomão que ia construir o templo e não Davi. Então, se Davi
Tienen que entenderlo. Tienen que buscar de Dios la revelación para esto. Es decir, la visión, hermanos, el plan, el diseño, los materiales, incluso obreros y todo lo demás, eso recibió David por revelación de Dios. Por gracia, fue un regalo que Dios le dio. Tome, te voy a dar a usted, pero no será usted que va a construir, será tu hijo. ¿Ah? Todo eso que está ahí, el plan, el diseño, todas las dimensiones, las medidas, todo, lo recibió como si fuera un regalo de Dios. Tome, David. Ahora, la revelación, la interpretación del plan, el entendimiento de cómo hacerlo, él tuvo que buscar de parte de Dios la revelación. Si así no fuera, hermanos, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios con grandes proyectos nacen con grandes proyectos y verdaderamente han sido proyectos de Dios, han sido visiones dadas por Dios, pero de un pronto a otro se escucha que cayeron, se desanimaron, desistieron, no fue como pensaban que sería, y aquellos obreros que se asomaron, se acercaron para, quem sabe, ayudarlo en la visión, ya no están más ahí, porque entenderam que não havia uma visão de Deus. Não havia um projeto, um diseño revelado de parte de Deus. Quizá havia um plano de homem, um diseño de homem. Ou um diseño de Deus, pero não revelado por el mismo Deus. Então, se há um sinfim de situações que vemos por aí. Sabe, hermanos, quando o livro de Daniel, capítulo 10, versículo 1, diz que a palavra vino a Daniel, a palavra do Senhor vino a Daniel, e disse a palavra assim, hermanos, que a palavra era verdadeira, diz a palavra, verdadeira, e o conflito grande. ¿Ves? Es lo que provoca a palavra do Senhor em nosso espírito, em nosso coração. A palavra é verdadeira e provoca um grande conflito em nosso ser. E este conflito nos dá, tem que dar-nos a entender que esse conflito não será revelado, não nos vai acalmar o espírito apenas com, eu penso que é assim, eu creio que deve ser assim. Não, a revelação a temos que buscar de parte de Deus. E disse na palavra que a palavra é a verdadeira, é o conflito grande, pero ele compreendeu a palavra. Aleluia! ¿Ves? Ele compreendeu a palavra e mais disse, e tuve inteligência na visão. Verdadeiramente, Deus habla a muita gente. Deus habla a muitos homens, líderes, gente que está no ministério e de pronto, Deus me falou que eu tenho que levantar uma obra em tal lugar. Deus me falou que eu tenho que sair daqui porque é tempo de que me levante para o ministério. Muito bem, se Deus te falou, vai em bendição. A questão é, tendrás a compreensão real da palavra? Se verdadeiramente foi a palavra que vino a tu coração, has compreendido a palavra? Has tenido inteligência na visão? Porque, irmão, eu lhe digo uma coisa. Não basta que digamos que temos uma visão, de Deus me ha dado uma visão. Muito bem, te digo uma coisa. Sem compreensão, sem entendimento da palavra, não há visão. Amém? La visión es revelada por la palabra. Dios envía la palabra y la palabra trae a nosotros el propósito y la visión de Dios. Por esta razón es necesario, primeramente, entender la palabra. ¿Fue Dios que te habló? ¿Fue Dios que te dijo, abre un templo, levanta un templo para mí? ¿Fue Dios que te dijo, ve y compra aquella propiedad para que la iglesia crezca? ¿Fue Dios que te dijo, haz eso, haz aquello? Fue Dios. Si fue Dios, tú tienes que entender la palabra y tener inteligencia en la visión. Cuando es la visión de Dios, hay sabiduría para aplicar la visión. Hay sabiduría para llevar a cabo la visión que Dios nos da. Cuando andamos ahí, como dicen los chicos, al garete, andando de un lado a otro, bateando, como dicen por acá, es porque no tenemos visión, hermanos. O talvez tenhamos visão, mas não temos a compreensão da visão. Não temos a inteligência, porque essa inteligência não vem de nosso intelecto, não vem de nossa mente, não vem porque eu tenho muita experiência, porque Deus me usou no passado e agora eu vou entender essa visão. Não. A cada visão, a cada momento é um momento diferente com Deus. A cada projeto, a cada obra que Deus te dá para ser, há uma palavra específica e um propósito específico para isso. E tu tienes que ter a compreensão da palavra e a partir de aí vas a ter inteligência em la visão. Amém?
Palavra e visão andam assim, hermanos, ó, de la mano. Não se pode dissociar uma da outra. Palavra e visão andam de la mano, amém? La visão la recebimos por haber compreendido a palavra. Essa é a palavra, hermanos, que aponta, que nos direciona a seu propósito, a seu desenho de Deus. Amém? Quantos de nós outros andamos por aí, escutando a palavra? É que Deus me falou, é que Deus levantou o profeta, é que Deus me dijo, é que tive um sonho, é que um ángel se vino no quarto e me revelou um grande propósito de Deus. Que bem. Pero muitas vezes estamos escutando palavra que não nos dão nem revelação, nem propósito, nem desenho de Deus. Me está entendendo, sim ou não? Então, se por essa razão somos surpreendidos com o nascimento, uma multiplicação vertiginosa de igrejas e de templos, de gente que levanta a igreja e tem ministério novo por aí, e uno, com o passo do tempo, se dá conta que não havia desenho de Deus, não havia propósito de Deus, que a palavra não era tampouco dele, que só um sonho, que só parte do ego, enfim, alguma coisa, humanamente falando, verdade? Sabe, irmãos, nós outros vemos essas coisas, sabe que mais impacta? Eu não sei como Deus vê essas coisas no céu, pero a lo mejor cerrou as portas da igreja nesse tempo para mostrar a nós outros como Ele vê. Amém? Como Ele está vendo a igreja. Vemos ministérios dividindo-se. Vemos gente tendo revelação e palavras de Deus, porque Deus falou e tenho que ir para levantar um ministério em tal lugar. E sabe o que sucede, irmãos? Pessoas que ayer eram obreiros, hoje são auto-intitulados pastores. O que lhe parece? Foi Deus que falou, verdade que sim? Pero não se quedam aí. A revelação parece que não se queda aí. Hoje são pastores, eram obreiros ayer, hoje levantaram aí uma igreja, pum, pastor falando de tal. Pero resulta que em pouco tempo, como que tem uma visão sobrenatural no quarto de sua casa, e o Senhor vino e me revelou e me disse: "É aqui a hora eres profeta, é aqui a hora eres um apóstolo." Uau! E nós outros pastores quedamos assim: "Uau, que falta de visão tuve, que falta de visão tenho eu." Essa pessoa estuvo tanto tempo comigo e eu não via as qualidades que tinha. Era um grande apóstolo, um grande profeta, estuvo comigo e eu não conseguia ver. Uau, que falta minha, verdade que sim? Com o que Deus está fazendo e a hora que eu não conseguia ver. Pergunta, irmãos. E vou uma vez mais a Zorobabel, a Josué e sacerdotes. O primeiro que fizeram, restauraram o culto, restauraram o altar e o culto. Não se preocuparam em levantar o templo. O templo foi reconstruído muito tempo depois. Zorobabel está ocupado em levantar o altar e sentá-lo em bases. Temos que rever em que bases estão sentados os altares, nossos altares que nós outros supostamente levantamos para Deus. Em que bases estão? Sobre bases da revelação de Deus, sobre a visão, sobre o propósito. O que estamos construindo a Deus? Tem o desenho dele? Ha sido traçado por la mano de Deus? Nos ha Ele dado entendimento e inteligência para levar a cabo a visão? Ou la estamos fazendo porque creemos que somos capazes? Me entende, irmãos? Nós andamos por aí tendo visões, verdade? E porque temos visões, arrastramos um sinnúmero de pessoas com nós outros. Pessoas que nos miram e dizem: "Uau, esse tem uma grande visão, tem um grande chamado." E arrastramos essas pessoas detrás do nosso sonho, de nossa visão, de nosso projeto personal que nunca foi de Deus. Ou se é que foi de Deus, mas não estava no tempo oportuno de Deus, então se atropelamos o tempo, nos precipitamos no templo e a gente nos sigue. Las arrastramos a uma visão que não era o que Deus tinha e queria para nós outros nesse tempo. E aí resulta que agora somos cegos guiando cegos. O que lhe parece? Cegos guiando cegos. Sabe, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 7,
Diz o versículo 1 que Salomão está na dedicação do templo. Está ele orando. Diz que a palavra que quando Salomão acabou de orar, disse que descendeu fogo de los cielos. Diz que descendeu fogo de los cielos, consumiu o altar que ele havia preparado e a glória do Senhor llenou o templo. Que tremendo! Nós falamos muito disso e predicamos disso, verdade? E nos gozamos com essa palavra. Diz que os sacerdotes não podiam entrar no templo, tamanha era a glória e a visitação de Deus, como alguns dizem, a Shekinah de Deus descendeu sobre o templo e não havia como os sacerdotes entrar, tamanha era a manifestação do poder de Deus nesse lugar. Diz que quando o povo logrou ver aquilo, diz que o povo se postraram, rosto em terra e alabaram ao Senhor. ¿Ves? Agora, que diziam eles? Porque Ele é bueno e para sempre é sua misericórdia. A gente cantava, a gente alabava ao Senhor. Não, hermanos, descendeu o fogo do cielo porque cantavam com a grande unção. Não porque aquele grupo de alabança era muito ungido ou por os sacerdotes que estavam aí. Não. Já o fogo havia descendido. Me está entendendo? Já havia fogo nesse lugar. E os cânticos, e a adoração, e os júbilos, todo aquilo era por lo que eles estavam vendo. Não foi as atitudes deles que generaram fogo no templo, senão foi ao revés. Primeiro descendeu o fogo, para depois o povo se manifestar em gritos de júbilos e cânticos e tudo mais. Amém? Então, irmãos, por que sucedeu isso? Porque Salomão seguiu fielmente o desenho dado por Deus. Le digo uma coisa, hermanos, não foi a oração de Salomão tão poderosa, ungida, que Deus, uau, que oração tremenda, enviou fogo. Não. Não foi por a unção de los sacerdotes que estavam, não foi por os cânticos de alabança que se cantavam nesse lugar, não foi por lo perfeito que era os cordeiros sacrificados nesse lugar, os holocaustos. Não é porque Deus se agradou do cordeiro, por a perfeição do cordeiro, não é que se agradou por a beleza de todo que Salomão havia preparado. Foi porque Salomão seguiu fielmente o desenho que Deus havia dado a seu filho e revelado também a seu coração. Por isso foi que descendeu o fogo do céu. Nós fazemos muitas coisas bonitas, hermosas no templo. Cânticos, danças, alabanças e todo o demais. E orações de muito poder. E soplamos e derramamos unção e delegamos autoridade a este e aquele. E as manifestações que há no templo, nós muitas vezes las direcionamos a uma pessoa. Muitas vezes le damos honra ao homem e não a Deus. Muitas vezes a glória que se desata na igreja, e eu quero dizer isso a vocês, meus irmãos, não é por lo que hacemos nós outros, é por la misericórdia de Deus que lo hace. Não é por lo honrido que sou eu, por la grande unção, por o grande chamado que tenho eu. Evidentemente que Deus dá unção, dá poder, dá autoridade, tem os dones do Espírito à disposição de seus servos para a edificação do corpo. Todo isso lo sei, irmãos. Pero a vezes nós outros le damos ao homem e a nossas obras a glória que é para o Senhor. Quizá podia Salomão pensar: que oração poderosa me hice eu, veio o fogo descendeu. Ou a lo mejor los de la alabanza de aquele então podiam pensar: como cantamos com unção, veio o fogo aqui. Ou os sacerdotes, quizá, é que estamos aqui como intercessores e o fogo descendeu. Não tuvo nada que ver com o ser humano. Lo único que tuvo que ver é que Salomão seguiu fielmente o desenho traçado por la mano de Deus. Sabe por quê, irmãos? Livro de Hebreus, capítulo 9, capítulo 10, habla que aquelas coisas, irmãos, eram figura e sombra de las coisas celestiales. Figura e sombra de los bienes venideros, não a imagem mesma de las coisas, pero eram figura, eram sombra. Então, a perfeição devia estar no templo, o templo devia ser perfeito.
Por esta razão, hermano, repito, o fuego del cielo, la manifestación del poder de Dios en el templo, no fue por los holocaustos, no fue por los cánticos, no fue por la unción que estaba sobre Salomón o sobre os sacerdotes, era porque el templo seguía fielmente el diseño dado por Dios, porque era sombra y figura de aquel que había de venir, tenía que ser perfeito. De nada valia se o perfeito que fuera o cordeiro sacrificado, se o templo não era o desenho seguido, dado por Deus. Primeiramente foi o desenho que Deus lhe deu, e o templo devia seguir esse desenho. A forma, o tamanho, as dimensões, o material a ser utilizado, todos os utensílios teriam que estar em seu devido lugar. Foi por esta razão que desceu o fogo. Não foi por as obras de Salomão, por a oração e todo o demais. Então, se nós outros queremos que Deus envie fogo do céu em nossas congregações, mas não nos preocupamos se estamos seguindo o desenho de Deus. E o Senhor quer que nós outros sigamos o desenho traçado por Ele. Ele estabeleceu um desenho e devemos segui-lo. E no caso de Salomão, era um desenho arquitetônico. Era um desenho, para nós outros é o desenho espiritual. Para nós outros, irmãos, tem a ver com visão e propósito de Deus. Se coisas maiores não hemos estado vendo em nossa congregação, não é por culpa de Deus. E nem é quizá porque tengamos grande unção ou pouca unção, não é nada por isso. É porque quizá, talvez não estemos seguindo o desenho, o propósito. Porque repito uma coisa, irmãos, a palavra, quando compreendida, revela a visão de Deus. A palavra revela a visão, o propósito, o desenho de Deus. Se não temos entendimento da palavra, cuesta que vamos receber inteligência para aplicar a visão. E é por essa razão que não vemos o que gostaríamos de ver. Então, se o Senhor cerrou as portas, ou alguém cerrou as portas, quem seja, eu quero crer que foi desse. Não quero crer que foi o ministro de saúde ou o governo de tal nação, não. Foi Deus, foi providência de Deus. Nos guardou em nossa casa e disse: agora, desde aqui, mirem hacia o templo. Hagam como Neemias, desde lejos, vejam em tu espírito lo que eu estou vendo todos os dias e trato de falar-lhes, pero vocês não me fazem caso. Então, se cerram as portas e agora nós estamos vendo, diariamente vemos em las redes sociais, muitos pastores, muitos líderes traindo palavra de Deus. Deus ordenando a la igreja. Deus conduzindo a la igreja ao verdadeiro propósito do qual Ele chamou para ser igreja. Nós estamos ocupados com muitas coisas e não com a visão e o propósito de Deus. Nós hemos desviado o traço que era de Deus, ou a lo mejor hemos guardado o desenho de Deus em uma gaveta e estamos agora nós outros traçando nosso próprio desenho. Minha igreja vai ser assim, assim, assim. A minha igreja nós vamos falar só de prosperidade, de riqueza. Nossa igreja solamente vamos falar desse, de aquele, e de poder, e de super fé, e de super graça. Não importa como tu vivas, a salvação nunca vas a perder. Tranquilo, Jesus te ama assim como tu estás. Siga pecando, siga fornicando, siga da maneira que está. Jesus te ama, amém? Super graça, recebe aí e sopra, a gente se vai e se vem domingo e se regressa a sua casa de la mesma maneira. E quando os pastores querem falar um pouco mais forte em la palavra, alguns, então se há aí um mover de gente cambiando de igreja para cá e para lá, em uma comunidade, 5, 10 igrejas, há cristianos que têm passado por todas as igrejas, por todas. Han hecho uma via crucis em todas as igrejas. Aquele pastor não ama nada, aquele pastor não tem amor, aquele pastor não tem sabedoria, aquela igreja não, como que não, ou seja, pero em realidade, fomos nós outros que não hemos entendido a palavra e não hemos tenido revelação, entendimento e inteligência da visão, como foi o caso de Daniel. Diz que no momento que ele tem a revelação, a compreensão da palavra e tem inteligência na visão, ele sabe o que fazer.
Ele se mete com Deus em ayuno, em oração, em ruego, em súplica, em pedir perdão por o pecado do povo, em arrependimento. Esse era o desenho de Deus. A lo mejor o desenho de Deus para nós outros nesse tempo é este. Que a igreja agora guardada em casa. E por aí alguém disse, e eu glória a Deus por essa frase, porque disse alguém por aí, o diabo pensou em encerrar a igreja, mas há milhares de outras igrejas em nos hogares. Sim, podemos dizer que sim. Amém? Pero, o que vamos fazer nós outros, irmãos, ao regressar? Amém? Sabe que eu me pongo a pensar, irmão, muitas vezes, aquele hermanito, aquele pastor que está ali no pé de um cerro, ou em cima de um cerro mais alto, ali, uma iglesita aí com uns palos de bambu, com teto de parra, piso de terra. Aí está ele, hermanito, aí com o sapato todo empolvado, às vezes com barro, quando é chuva nesses lugares. A igreja humilde, aí está o irmão com sua roupita humilde, com sua esposa, com seus filhos pequenos, meia docena de gente aí, porque a comunidade não é tão grande. O irmão saca sua guitarrita aí meia vieja e começa a lavar e começa a orar, e há um mover sobrenatural de Deus em um lugar como este. Mover este, genuíno, puro, divino, del cielo, que muitas vezes não lo vemos em nossos grandes templos. E naquelas grandes construções, estruturas que hemos levantado, supostamente para Deus, tem luxo, tem tecnologia, amém, perdão. Tem todo o que queremos, todo o que a riqueza, que a prosperidade que predicamos nos pode dar. E temos um grande edifício, pero visão de Deus, poder de Deus, manifestação de seu poder, não lo vemos. E aí, era manita allá, aquela iglesita humilde, nós outros miramos e dizíamos, congregar aí, como que não? E aí é onde desciende o verdadeiro fogo de Deus. Amém? Aí é o lugar onde há sinais e maravilhas. O hermanito quizá não é conhecido de nadie, seu nome não é conhecido, nem em redes sociais talvez esteja ele. Amém? Não tem acesso à rádio, à televisão, nadie conhece ele. Mas quando ele se põe a orar a Deus, quando se põe a alabar e glorificar ao Senhor, a congregação recebe uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Coisa que às vezes nós outros, que hemos preparado supostamente todo para Deus, não lo vemos. Estão cerradas as portas agora. E Deus nos está desnudando. Disse a palavra, irmãos, em Êxodo capítulo 20. Disse o Senhor por boca de Moisés: não subirás por gradas a mi altar, disse o Senhor, para que tu desnudez não se descubra junto a ele. Não subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez não seja revelada. Nós outros queremos subir, ter, crescer, ser famoso, ser conhecido, ter o melhor templo, o mais bonito. Estamos nessa competição de pastor com pastor, igreja com igreja. Estamos querendo subir por gradas, construção hecha de homem, e não nos damos conta que é uma grande desnudez que está exposta. Hoje os templos estão cerrados, hermanos, suas portas estão cerradas, pero a verdadeira vida de este templo está exposta, desnuda delante de nós outros, e nós temos que abrir nossos olhos. Ao regressar a nossa igreja, a nossa congregação, teremos que reunir-nos, temos que conversar. Nós outros, os pastores, teríamos que quizá rever muitos dos sermões que hemos dado. Rever aquele amém ao final do sermão, darmos conta que aquele amém sinalizava o final de um serviço, não o final de uma mensagem. E é isso que nós dois perdemos a direção de Deus. Quando a gente começa a dizer amém, amém, de uma forma às vezes irrespeitosa, porque o predicador não termina nunca o sermão, amém, amém pastor, amém, não termina nunca. E nós outros finalizamos e creemos, que boa mensagem. E a gente vem e te toca na espalda, pastor, que mensagem hermoso. Porque o amém, para nós outros, cerrou, terminou a mensagem. Não. Aquele amém ao final da predicação sinaliza o final de um serviço, o final de um programa. Amém? Não é o final de uma mensagem, a mensagem sigue. Deus quizá quis estar falando por muito mais tempo,
pero nuestra impaciencia, pero nuestro reloj, nuestro tiempo, nuestro programa, decimos, Señor, hasta aquí, amén, y terminamos. ¿Ah? Y nos vamos para casa de la misma manera que salimos. A lo mejor el amén lo decimos antes, en medio de la predicación. Cuando la palabra nos suena muy dura en nuestro oído, nos levantamos y supuestamente vamos al baño, vamos al servicio. ¿Y cuántos son los que salen enojados del culto, hermanos? Y dicen un amén precipitado. Para mí, amén, terminó aquí, me voy. Porque el mensaje les está, ó, pá, pá, le está golpeando duro. Hoy estamos en esa condición. ¿Cuántos améns hemos dado a los sermones que no eran para haber terminado todavía? Que Dios quizá quiso seguir hablando, quiso seguir ministrando, quiso seguir revelando la real situación que nosotros tenemos delante de su mirada. Que nosotros decimos, amém. Como que dizemos, Senhor, já não me diga nada, já entendi, não me interessa. Hemos sido irrespeitosos. Hemos construído templos para Deus e o que menos hacemos é respeitar. Lo que menos hacemos es entender que si es que lo construimos para Él, Él es el Señor del templo, no nosotros. Él es el Señor del templo y del tiempo. Amén. Glória a Deus. Então, hermanos, assim estamos. Quizá quando regresemos a la casa del Señor, nuestra mentalidad sea otra. Dios me viene hablando mucho. Eu les puedo dizer, hermanos, que não sei por quanto tempo se vai estender esta quarentena, pero Deus me ha hablado tanto que eu tenho sermones para mais 3 ou 4 domingos seguidos, já escritos, já preparados, do Senhor desnudando a igreja, mostrando a igreja, e não é solamente a minha persona, hermano, não estou aqui, como disse um dia destes, como que eu que tenho a revelação única de parte de Deus. Não, Deus ha levantado profetas em distintos lugares para mostrar a nós outros que nós outros estamos entendendo de igreja. Que tipo de igreja é esta? Que o Senhor idealizou, que o Senhor morreu na cruz, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem arruga, sem pecado, limpia delante de Ele. E que estamos fazendo nós outros com essa igreja? O que estamos fazendo? Se o Senhor viniera hoje, nesse exato momento, que seríamos de nós outros como igreja? Será que nós outros, incluso pastores, estamos preparados para subir com o Senhor? Com os grandes sermões que predicamos de domingo? E com a vida desordenada que temos de lunes a sábado? Será que nós outros predicamos de domingo e estamos vivendo a palavra o lunes, o martes e assim adiante? Ou nos orgulhamos porque grande sermão me deu o Senhor? E que? O sermão não é apenas para mostrar sabedoria e conhecimento humano, é para vivirlo. A palavra é para viver, irmãos. Enfim, irmãos, quizá tenhamos nós outros que rever muitas coisas. E o domingo próximo, já o Senhor me ha dado palavra. E me habla o Senhor de regresso ao templo. Que vamos ter que rever muitas coisas ao regressar. Amém? Vamos ver, ter que ver quantos altares hemos estado levantando aí. Sabe uma coisa que passou no tempo de Neemias, e creio que vai passar com nós outros? É que Neemias teve que levar muito tempo para quitar escombros que aí estavam. Escombros. Quantos altares hemos nós outros levantado, dizendo ser para Deus e não lo eram? Quantas sobras e restos de sacrifício que nunca o Senhor nos recebeu, hermanos? Quantos sacrifícios hemos hecho no templo do Senhor, no altar do Senhor? Quantas obras supostamente para Ele que Ele nunca chegou à sua presença? Quanta ceniza, quanto humo de um incenso que se queimou supostamente para Ele e que nunca chegou ante sua presença. Todo isso temos que sacar do templo quando regressarmos. Todas aquelas coisas que hemos hecho religiosamente, repetidamente, displicentemente hemos hecho, creyendo Deus está contente, Deus está recebendo. E muitas vezes o que Deus faz é por pura misericórdia, não porque nós outros hagamos bem ou mal as coisas. Aunque Ele exige de nós outros excelência,
porque é para Ele que hacemos e é por Ele que somos levantados à obra. Assim que, hermanos, essa é a palavra para o dia de hoje, amém? Não sei como você la recebe, não sei como você la vê. A lo mejor é algum pastor por aí dizendo: quem é esse negrito falando essas coisas aí? Ah? Eu sou um pastor. E glória a Deus que Deus habla através de um pastor, verdade? Duro se Deus levantar um impio para chegar ao templo, apontar o dedo à nossa cara e dizer as coisas que Deus está vendo. Imagine-se você. Então, se Deus levanta pastores, levanta gente de altar, gente de igreja, gente de templo, como é o caso meu e de outros que estão falando a mesma coisa que eu estou falando aqui, com outro passagem bíblico, com outra revelação, com outra forma de se expressar, com espanhol melhor que o meu, por supuesto, pero Deus está falando. Nós outros hemos estado subindo ao altar de Deus por gradas e hemos deixado exposta nossa desnudez. E queremos que Deus se agrade de nossa desnudez. Não, Ele nos ha dado vestiduras sacerdotales. E as vestiduras sacerdotales vão hasta o borde, hasta o suelo, cobrem incluso nossos pés. Os sacerdotes não podem andar mostrando sua desnudez. Nós temos que entender a visão clara de Deus. Porque senão, irmãos, vamos regressar ao templo quando se vuelvan a abrir as portas e todo será igual. E não vai passar nada, todo está igual, todo sigue igual. E Deus está dizendo: não. Esse tempo de clausura é para que quando regressem, regressem com uma visão distinta, com uma visão diferente. Que entendam que há um desenho que nós devemos seguir. E o desenho foi traçado por la mano do Senhor. E devemos obedecer fielmente ao traço de la mano do Senhor. E todo o que hagamos, a glória, a honra e a alabança deverá ser para Ele e não para nós outros. Hacemos muitas coisas no templo para que a glória seja nossa. Muitos nos orgulhamos: que grande templo Deus me permitiu construir. Que obra, levante esse pastor em tal lugar. E o pastor: sim, eu sou o grande. ¿Ves? A glória é para Ele, amém? Eu quero orar nesse momento, amém? Não sei quanto tempo estou falando, creio que alguns minutos, não sei, quase uma hora, talvez, ao menos. Pero quero orar, irmãos, e pedir ao Senhor que nos dê graça, nos siga dando graça, que nos siga falando, porque que alegria dá no coração, irmãos, de você entrar nas redes sociais e ver pastores predicando a palavra, ver irmãos que nem são pastores, né? Como eu disse o passado domingo, aquele irmão que cuida do parqueio da igreja hoje está fazendo uma live e está predicando a palavra. Aquela irmã que cuida da cocina está predicando a palavra em Facebook, em Instagram, em alguma rede social, está usando a tecnologia predicando a palavra. Ou seja, há uma democratização através das redes sociais. Aqui não é apóstolo, não é profeta, não é querubim, não é bispo. Aqui todos têm a oportunidade de expressar e falar o que Deus lhe ha mostrado em seu coração. Amém? E esse que é tremendo. Esse que é tremendo. E você quizá não tinha muitas oportunidades em tua igreja. Tens um celular? Estude a palavra e predica em tempo e fora de tempo. Amém? Exorta, redarguye. Amém? E ensina a igreja e ao povo de Deus. Amém? Vamos orar. Próximo domingo, ou vamos seguir no tema visão aberta em tempo de portas cerradas, ou vamos entrar no tema do regresso ao templo. Amém? Como vamos regressar? De que forma vamos regressar? Amém? E você, uma vez mais, te pido, comparte esse vídeo aí. Ponga aí, compartilhe. Amém? Glória a Deus. Isso depois vai para a página de YouTube. Amém? E aí você vai poder acessar e assistir. Senhor, ó Deus, oro por esse povo que aí está, ó Deus, amado Senhor. Oro por tua igreja. Oro por esse corpo chamado igreja do Senhor na terra. Que tu vienes preparando, que tu vienes limpiando, que tu vienes moldeando a igreja. Que tu vienes limpiando, Senhor, ó Deus. Que tu, ó Deus, nesse tempo siga abrindo nosso entendimento. Quizá nos hemos perdido da visão, quizá não hemos entendido a palavra, quizá nos faltou a inteligência da visão, quizá o desenho, nós outros buscamos um traço diferente,
um desenho diferente do tuyo, Senhor. Ajuda-nos a volver ao desenho original. Ajuda-nos, Senhor, a buscar em las gavetas de nossa memória, allá atrás, quando recebimos a visão, que podamos regressar ao desenho original que Tu nos has dado como igreja, amado Deus. Não permita que andemos em nosso próprio desenho, não permita que andemos em nosso próprio propósito, Senhor, ó Deus, que podamos volver-nos a Ti, Senhor, porque esse é o tempo de humilhação, esse é o tempo de arrependimento, esse é o tempo de buscar o desenho de Deus para hacer as coisas bem, para hacer as coisas com excelência, para que Tu te agrades e que nunca falte o fogo de Deus em la igreja do Senhor. Que o fogo esteja encendido todos os dias, que podamos poner a lenha que falta, quitar a ceniza, limpiar o altar e injetar palavra, visão, projeto, sonho de Deus, para que nunca falte o fogo do mesmo Deus em nossas igrejas. Eu bendigo Tu povo nessa manhã, Senhor, ó Deus, e te pido, Senhor, que a revelação de Tu palavra venga, Senhor, ó Deus, inundando nossos corações, para que a partir desse tempo, quando regressemos ao templo, todo seja diferente, da maneira que o Senhor sempre ha querido que fuera. Em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém.